Até agora, o que a gente trabalhou, vocês viram que aqui eu tenho um desafio grande, né? Que é trabalhar a parte teórica, a metodológica e a prática em um único dia. Que não é pouca coisa. Por que eu regredi tanto, voltando aos fundamentos? Porque eu suspeito que muitos de vocês não participam desse universo normalmente, do universo do Ministério Infantil. Então é importante que a gente veja alguns princípios. Mas eu quero recomendar veementemente, com toda a força do meu ser, que você leia mais sobre a criança, sobre o Ministério Infantil, sobre psicologia aplicada à educação cristã e sobre didática da educação cristã. Não existe professor sem conteúdo, sem aluno e sem didática. Mesmo o professor que diz que não tem didática, tem. Talvez não seja mais adequado. Então, o que nos cabe, como professores de Bíblia, é, além de conhecermos o conteúdo que é a Bíblia, também procurarmos aprimoramento didático. Porque é a didática que vai nos ajudar a fazer essa ponte entre o que nós conhecemos e estamos ensinando e o que o aluno precisa conhecer, precisa, digamos assim, aprender e precisa utilizar. Lembre-se que nós temos um propósito de apresentar o plano da salvação de uma forma sistemática. Afinal de contas, quando nós falamos plano da salvação, não estamos falando nem de cores e nem de princípios. Estamos falando de todas as ações de Deus em relação à humanidade, no intuito de salvá-la. Portanto, o plano da salvação começa no Éden e termina no Apocalipse. Começa lá em Gênesis 1, termina em Apocalipse 22. Como nós não vamos falar de todos os 66 livros, porque não teremos tempo e nem seremos compreendidos, resumimos todo este plano em 5 princípios. Mas eu quero reafirmar neste terceiro momento do nosso treinamento. O professor de crianças e pré-adolescentes precisa dominar o conhecimento básico sobre o plano da salvação. Tudo que nós faremos começa e termina apresentando Cristo. É para isso que nós estamos ensinando. Apresentar Cristo para que Cristo seja conhecido, recebido, adorado, servido como o Rei dos Reis que é, e proclamado. Não fujam desse tripé. Nosso ministério é esse. Bom, nós fizemos aqui, voltem comigo para cá, para a nossa aula. Nós fizemos o acolhimento. Sim. Até cantamos, não foi? De Deus ouvir nosso acolhimento. Oramos. Até cantamos o hino de oração. Depois nós cantamos o hino relacionado com o tema. Missionária, onde é que eu vou achar tanta música, tanto hino para cada lição? Acabaram-se os seus problemas. Porque nós temos um hino para cada lição. Detalhe, esses hinos, pronto, pastor, esses hinos, inclusive, vocês podem usar no vocal com as crianças. Ele tem playback. Vou deixar tudinho direitinho para vocês, hino por hino, lição por lição. As crianças podem cantar, coloca no conjunto, tem playback, faz a bandinha das crianças, isso é muito importante. Missionário, além dessas, eu posso usar outras? Claro. O que você vai fazer? Pega uma lupa espiritual,
passe a revista nessa letra, nessa melodia. Veja se este hino é um hino ou é só uma música. Porque tem hino e tem música. Música todo mundo faz. Hino só faz quem adora. Então, não coloquem qualquer tipo de música só porque é bonita. Ser bonito não é um critério no reino. É verdade. É verdade. Introdução. Use uma história bíblica que fala do tema para introduzir o tema. Viram o que eu fiz? Peguei a história, pergunta de Moisés. Quem é o Senhor? Quando me perguntarem, o que eu direi? Quem és? E eu pego a resposta. Eu sou o que sou. Deus deu a resposta de quem Ele é. Quem nós achamos que Ele seja? O que foi que nós fizemos? Anotamos as hipóteses dos alunos. Sem rir, sem murmurar, sem reclamar, sem criticar. Tudo que o aluno disser é válido. Deixe exposto até o final da aula. No final da aula nós vamos voltar para perguntar: e agora, depois do que você aprendeu, segundo a Bíblia, quem é Deus? Até aí tudo bem? Fizemos a análise de quê? Versículo por versículo. Missionária, isso vai ser muito chato. Depende. Tem gente que faz ficar chato. Nós vamos ler agora. Leitura fulano. Da leitura morna. Lembre-se, meu aluno precisa manusear a Bíblia o máximo possível. Eu não posso obrigá-lo, mas eu posso incentivá-lo. Eu posso motivá-lo. Eu posso criar estratégias. Por exemplo, no acolhimento, eu posso distribuir os versículos em fichas, as referências. E posso pedir que cada aluno já encontre a referência e já marque na sua Bíblia, porque será chamado para ler. Eu posso fazer uma caixa só com versículos-chave. Por quê? Porque na hora que faltar um aluno, na hora que um aluno veio sem Bíblia, faltou material para algum aluno, eu posso dar esse versículo para que o aluno participe da aula. Esqueceu o caderno, esqueceu a Bíblia, mas eu tenho o versículo. Você pode também criar o vocabulário da turma. Ou seja, cada aula, o que foi que nós aprendemos hoje, o glossário da turma. O que significa cada coisa? Quais foram os livros que nós já visitamos? Isso tudo vai fazer parte do conhecimento que o aluno está aprendendo. E eu preciso voltar a isso constantemente para que essa informação não seja perdida. Aí depois o que nós vamos fazer? Agora nós vamos para o livro. O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso dividir em grupo para que eles leiam, voltando ao versículo. Eu posso fazer perguntas sobre cada atributo de Deus. Eu posso pedir que um leia e os outros façam a interpretação e você vai corrigindo. Quando essa interpretação sai do rumo, você educadamente diz: olha, é isso que nos dá a impressão que seja, mas na verdade você dá a orientação correta. Quando nós estamos ensinando numa classe bíblica, nós precisamos corrigir os equívocos, porque equívoco gera heresia. E quando a criança aprende errado, ela multiplica o erro com os demais. E ela ainda vai dizer: mas eu aprendi isso, foi no meu discipulado. É desse jeito. Então, quando você perceber que a interpretação dela é baseada no eu acho,
Queridos, hermenêutica não é achismo, é ciência. Eu vou buscar o sentido primeiro. Irmã, mas isso não é para o departamento infantil. Como é que a gente vai trabalhar a Bíblia sem interpretação, queridos? Tudo está baseado na interpretação correta da palavra. Por isso é que você, deixa eu te dar uma dica, procure todas as referências que a lição lista. Você, antes de ir para a sala de aula, vai em todas as referências que a lição lista. Encontrou um versículo que a linguagem não está clara para você? Procure outra versão da Bíblia. Se você trabalha, por exemplo, com a Almeida, revista e corrigida, é uma linguagem clássica. Procure trabalhar com a criança com a nova Almeida atualizada, com a NVI, a NAA, que é a nova Almeida atualizada, a NVI, porque são versões cuja língua portuguesa já está facilitada e vai lhe ajudar. Outra coisa, sempre que possível, leve dicionário para a classe. É uma classe de pré-adolescente, já cabe um dicionário. Um dicionário da língua portuguesa, um dicionário de teologia. Por quê? Se eu dou todas as informações e o aluno não procura, ele vai aprender a depender de você. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o aluno encontre, porque nós queremos formar pessoas que amam o Senhor, amam a palavra e que são inteligentes, sábias, criativas, têm curiosidade de conhecer e prosseguir em conhecer. Não apenas nós queremos que eles conheçam, nós queremos que eles prossigam. Então leve o dicionário, diga, procure esta palavra tal no dicionário. Deixe que ele procure, deixe que ele leia. Tudo que o teu aluno pode fazer, você não deve fazer no lugar dele. É assim que criamos líderes que vão influenciar a sua geração. Eles precisam ser desafiados e você o tempo todo vai dizer: você pode, você consegue, o Espírito Santo vai lhe ajudar. Não pare. Essas questões, elas são preciosas para nós. Bom, finalizamos a parte que eles vão para o livro. Nós então vamos fazer a revisão. Eu quero chamar aqui 2 homens fortes, valentes, bonitos. Quem preencher os critérios, por favor? Vai, Levi. Vai, Levi, deve forte. É porque, como a gente vai abrir, Levi, esse material aqui, que já está assim todo usadinho, está usadinho porque ele é usado, né, gente? Olha aqui, meninas. Por isso que está usado. Eu vou mostrar agora alguns materiais que vocês podem usar. Lembra dos meninos que eu falei que vocês não precisam, vocês podem pedir para as meninas confeccionarem e pagar, por favor. Ou os meninos. Olha só, quem é Jesus? Nós já estamos entrando no volume 2 agora. Pegue o volume 2. A técnica, a metodologia é a mesma. Começo perguntando, anoto, introduzo o assunto com uma história bíblica. Atenção, você não vai contar histórias. O método não é método de contação de histórias. Contação de histórias é um método. Mas você só vai contar a história para introduzir o conteúdo, para dar um chão, um panorama. Ok?
Não se empolgue não, daqui a pouco já tem gente com o visual do Moisés e já vai botar o Moisés até no becinho de junco. Não, querido. Você só vai usar o trecho necessário para introduzir a pergunta principal. Quem é Jesus? Procure, por favor, Mateus 16, 13 a 17. Esta é a pergunta que a gente começa o volume 2. Volume 2 é: Jesus Cristo é Deus. É uma afirmativa. Serve para o método expositivo, mas não serve para o método interrogativo. Então, no método interrogativo, o que eu faço? Transformo a afirmação em uma pergunta. Quem é Jesus? Vamos, o que foi que vocês encontraram? Quem pode ler? Vem aqui, meu querido. Isso. Valorize o aluno que teve a coragem de ler. E depois ainda peço uma salva de palmas. E se ele engasgar, fica lá perto dele e ajuda naquela palavra que ele se equivocou. Não ridicularize, não permita que as crianças, você não tem como controlar um sorriso, uma palavrinha aqui ou outra, mas você sempre vai olhar para ele, vai motivá-lo e vai parabenizá-lo por ele ter lido. Senhor, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigada. Pode sentar, meu querido. Uma salva de palmas para o nosso colega. Acolhemos, oramos, cantamos, introduzimos. Perguntei: quem é Jesus? Anotei no quadro as respostas de vocês. Agora vamos começar a responder segundo a Bíblia. Vocês viram que Jesus também fez essa pergunta que eu fiz para vocês? Ali estão as respostas de vocês. Vocês viram que os discípulos também tinham respostas? Vocês observaram? Pois é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Quem é Jesus? Minha pergunta: entenderam? Com mais esse exemplo, vamos colocar então essa aula em prática. Meninos, levem para ali que vocês vão voltar. Esse agora é de vocês. Vamos lá. Professores, vamos fazer o acolhimento. Simulação hoje à noite. Vamos fazer o acolhimento. No acolhimento, o que nós podemos fazer? Podemos cantar um hino de boas-vindas. Um hino que você já sabe também pode ser. Não venha com visitante, seja bem-vindo, pelo amor de Deus. Porque não é mais visitante, essa turma não é de bem-vindos. Não é a primeira vez que a gente está aqui. Nós já estamos aqui há 6 meses. Mas ele não é sem grande No acolhimento. Posso fazer chamada, boas-vindas, posso orar, posso pedir para também que outra pessoa ore. Revisamos a lição anterior, cantamos o hino. Tem um hino sobre essa lição, vocês querem ouvir? Sim. Tem um hino aí chamado Lição 1, irmã Raquel. Lição 1. Não, lá no... Não aí, lá onde canta. É o Filho de Deus, é o Emmanuel. E aí eu já vou mostrando o recurso. Você pode. Vem, Levi. Olha, dando hino. Aqui. Apenas. É o Filho de Deus, é Emmanuel. Não alcança, Levi.
É o Filho de Deus, é Emanuel, Deus conosco, sempre está. É o Filho de Deus, é Emanuel, Deus conosco, sempre está. E outro igual não há, outro igual não há. Jesus, outro igual não há. Só vocês. É o Filho de Deus, é Emanuel, Deus conosco, sempre está. E outro igual não há, outro igual não há. Jesus, outro igual não há. É quem revela o Pai, é quem nos mostra o amor. Meu pecado veio tirar. E outro igual não há, outro igual não há. Jesus, outro igual não há, outro igual não há. Jesus, outro igual não há. Muito obrigada, Levi. Eu vou trabalhar essa lição 1, 2, 3 encontros. E o que é que eu vou fazer? Sempre vou cantar esta canção. Quando o aluno ouve a música e lê o que ele disse, quem é Jesus, ele já vai deduzir que tem alguma coisa errada com a resposta dele. Pela letra desse hino, o que é que vocês entenderam dos atributos de Jesus? Ele é Filho de Deus, Ele é único, Deus conosco, incomparável, não existe outro. Ele é quem revela o Pai, faz o quê? Nos mostra o amor, porque Cristo prova o seu amor para conosco, porque Deus prova o seu amor para conosco em que? Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, cada letra tem um versículo aí, tem uma doutrina aí. E é esse conteúdo que nós transformamos em música, que nós iremos trabalhar agora. Ou seja, louvei, fiz a introdução e agora eu vou novamente, versículo por versículo da lição. O que diz o versículo? O que você entendeu? E aí eu vou completando. Uma coisa muito interessante é você ir fazendo a lista à medida que você vai dizendo os versículos. Quer ver? Abra aí o seu livro. Olha a primeira coisa. Jesus é o Filho de Deus. João 1:1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. Primeira letra, primeira estrofe logo do hino. É o Filho de Deus, é Emanuel. E a outra letra dá a interpretação de Emanuel. Deus conosco sempre está. É o que significa Emanuel. Então o que você vai fazer? Cada característica, cada atributo você vai anotando. Lá no final da aula, porque agora eu não vou passar mais. Eu posso fazer uma avaliação. O método, gente, é simples demais. Só coloca o professor para estudar muito. E isso é maravilhoso, é a parte que eu gosto. Vamos tratar então aqui de 5 fatos sobre Jesus. Eu posso colocar aqui 5 narrativas, 5 histórias que falam sobre quem Jesus é. E em cada uma dessas histórias, eu pergunto para a criança:
neste exato momento, que atributo de Deus, ou que atributo divino, Jesus, como Deus, está se mostrando, ou está mostrando para nós? Quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele disse: para que todos saibam que tudo que Jesus fez com um propósito. Então eu vou pegar grandes histórias, grandes narrativas, vou colocar aqui. Vou pedir que eles encontrem esse texto na Bíblia. Vamos analisar esse texto juntos. Irmão, mas isso demora. Pois é, por isso que é discipulado. Discipulado é a construção de uma identidade cristã. E nós trabalhamos por conta gota. Vocês vão perceber que o volume 2 tem muito do volume 1, mais aprofundado. Você vai dizer assim: mas eu já estudei isso. Você já estudou, a criança não. E ela precisa de repetição. Não tenham medo de repetir. A repetição é a mãe da memorização. E a memorização é a mãe da aprendizagem. Nós só sabemos porque lembramos. Já imaginaram se todo dia a gente amanhecesse zerado, sem lembrar de nada? Teríamos que aprender tudo. Nós só podemos dizer: eu sei porque eu lembro. A memória, que é tão... A coitada é falada mal, é mal falada, ninguém pode decorar. Não decore não, para ver se você aprende alguma coisa. O que nós não queremos é uma memorização sem sentido. Memorizou e não sabe para que serve. Não, memorizo com sentido, eu aprendo. Esse jogo aqui, você pode usar em muitas lições, porque você pode trazer os grandes fatos da vida de Jesus, da obra de Jesus, dos ofícios de Jesus, da obra do Espírito Santo, e colocar aqui, e transformar isso em um estudo, divide em grupo, vai procurando as respostas. Obrigada, meu querido. Uma outra coisa, você pode usar aqui, ó. Olha aqui para o pessoal que gosta de EVA como eu. Simples. Cada lição você vai ter pelo menos 3 verdades. O que é a verdade? É aquele final lá, a síntese. Quando termina a lição, eu tenho que fazer uma aplicação. Essa aplicação nós chamamos de grandes verdades. Qual é a primeira verdade desta lição? Isso aqui é para o final da lição toda. Um encontro, 2, 3. É o último encontro que falo dessa lição. Você vai. Quais são as 3 grandes verdades? Jesus é vencedor. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus é exaltado. Missionário, onde é que eu vou achar isso? Veja aí comigo no seu livro. As verdades sempre estarão no final da lição. Ó, sempre estarão no final. 3 grandes verdades, 3 grandes lições, 3 grandes fatos. Vocês vão encontrar lá. Missionário, se eu quiser, além do que está lá, eu quero aplicar de uma outra forma para que aquilo que as crianças precisam no momento, não tem problema. Você estuda todos os fatos e ressalta aqueles que naquele momento são mais importantes para os seus alunos. E como é que eu vou saber? Aqueles pontos de dúvida do seu aluno. Essa dúvida você vai transformar em uma frase de afirmação. Lembre-se, eu começo perguntando e termino afirmando. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que o aluno fez toda essa trajetória e nós queremos que no final da aula ele tenha essas respostas. Dentro do que você estudou,
Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a máxima expressão do amor de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Salvador. Jesus é o Rei exaltado. Jesus é o único caminho. Jesus é a revelação máxima de Deus. Da próxima vez que alguém lhe perguntar quem é Deus, eu tenho certeza que você não vai ficar dizendo só que Ele é bom. Você vai dizer: Deus é um Deus pessoal. Deus é Espírito. Deus é Santo. Deus é misericordioso. Deus é justo. Deus é amor. Deus é o Criador e sustentador do universo. Deus é o autor e consumador da nossa salvação. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. É grande, eterno, majestoso, glorioso. Gente, tem pelo menos 72 atributos. E a gente fica só no bom. Isso é bom, muito bom. Mas ele não é só isso. Agora deixa eu dizer para você, qual é a implicação, Levi? Não, Eduardo. Qual é a implicação disso aqui, Eduardo? Para a vida da criança? Adoração. Como é que nós adoramos a Deus? Reconhecendo os seus atributos. Mas como é que nós achamos que adore ao Senhor, igreja? Ele diz aleluia, Jesus. Não digam aleluia, Jesus. Está errado. Porque aleluia é louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. É louvar ao Senhor, Jesus. Aleluia. E é no singular. Aleluia. Quando alguém diz aleluia, pelo livro de Salmos, a gente aprende que a gente tem que dizer glória a Deus. Glória a Deus. Porque louvar é o Senhor, eu louvo, glória a Deus. Entendeu? Ele fala aleluia. Glória a Deus! Isso! Entenderam? E aleluia não é no plural. Só no hino que a gente diz, nós aleluias daremos a Cristo. Quando ouvimos, certo? Mas aleluia quer dizer que nós glorificaremos muito ao Senhor. Então quando alguém diz aleluia, vocês glória a Deus. Santo é o Senhor, bendito é o Senhor, justo é o Senhor, poderoso é o Senhor, majestoso é o Senhor, infinito é o Senhor, todo poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Está entendendo? Então, pentecostal. Agora, pentecostal tem que entender de Pentecoste. É isso que é o verdadeiro avivamento. O que é adoração? É o reconhecimento da divindade. Só posso reconhecer se eu conhecer. Então eu volto lá para a adoração. Quem é Jesus? Jesus é o grande vencedor. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Salvador. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o que você vai fazer? Você vai reconhecer quem Jesus é, seus atributos gloriosos. Mas isso só dá para fazer depois que passar por esse discipulado, meus irmãos. Amém? Amém. Esse amém aí é válido. Eu concordo. Nós precisamos passar por esse treinamento. Ok? Passamos por isso. Uma coisa importante. Quando nós estamos trabalhando com crianças, essa é, viu assim? Essa é a lição. Deus é por mim. Como posso saber que Deus é por mim? A gente fala muito isso, né? Meu irmão, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que é Deus ser por nós? Gente,
É a doutrina da substituição. Sabe o que significa? Deus é por mim, Jesus é por mim. Ele me substituiu. Onde? Na cruz, porque a cruz era para mim. E lá ele me substituiu. Então tem uma música aí, Deus é por mim, pois me amou, todo o meu pecado ele já carregou. Deus é por mim, pois me amou, toda a minha culpa sobre si ele levou. Deus é por mim. Então, antes do discurso triunfalista, que ele vai me dar, que eu vou receber e tal, o que tem? Ele me substituiu. É por isso que nós dizemos, em Cristo eu sou salvo. Em Cristo eu tenho uma nova vida. Porque em Cristo eu morri. Aí a gente vai cair lá na justificação. Ele nos fez justos. O justo que morreu pelos pecadores nos justificou. Justificados, pois, pela fé, temos comunhão com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é difícil? Não. E você vai ensinar isso de uma forma clara. Por quê? Se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós estaríamos condenados. Estamos assim? Agora não estamos mais assim. Por quê? Porque o pecado que me levava para a condenação, a dívida que eu tinha diante de Deus, foi paga, porque Ele nos substituiu na cruz. Eu tenho uma missão esta noite. Bebi. Ok? Então vamos lá. Além disso, esses materiais todos, vocês vão ver. Vamos voltar para lá? Vocês vão ver no... Pode passar aí, irmã. Vocês vão ver lá na plataforma. A gente pode trabalhar esses recursos, o caderno de hino, cada lição. Olha o que nós já preparamos aqui para vocês. Nós colocamos aqui os versículos-chave da lição 1, que você pode pegar e entregar para os alunos na entrada, para que eles procurem. Eu não posso sair dessa lição até que todos os versículos sejam lidos, marcados, entender o que significa. Terminou essa parte, aí é que nós vamos para o livro, vamos ler, vamos fixar essa mensagem, vamos fazer jogos e brincadeiras para que essa mensagem fique pronta. Isso aqui é uma outra forma de fazer. Esse material é plastificado. Logo eu posso fazer o quê? Escrever com um pincel para quadro branco e utilizar isso aqui para várias lições. Eu estou mostrando para o pessoal que gosta de levião. Isso aqui eu posso dividir a minha turma em 2 grupos. Por quê? Porque jovens gostam de competição e crianças amam. Elas querem ser melhor, elas querem encontrar primeiro. E aí o que nós vamos fazer? Aqui tem um placar que a gente vai colocar. Tem um velcro aqui poderosíssimo, mas nem vou tirar. Pronto, do bom. E cada vez que um grupo azul, grupo amarelo, aqui eu posso colocar o quê? As perguntas. Cada vez que um grupo responder, eu vou marcando ponto para dar um prêmio para os vencedores ou acumular num placar total para o final do curso. Então, são atividades que você pode fazer. Já jogaram? Aqui como se chama? A dedanha? Pronto, a dedanha, a dedonha. O que você vai fazer aqui? Aqui tem as letras
a gente vai sortear. E dentro do que a gente já ouviu de histórias, de narrativas, nas introduções, nas leituras bíblicas que fizemos em turma, nós podemos ter um momento recreativo. De quê? Que se remeta às aulas que nós já demos. Eu posso colocar aqui profeta, atributo, você vai colocar o que você estiver trabalhando. Isso aqui não vale, gente, só para o Clube da Bíblia não, tá? Vale para EBD, você pode ir adaptando para outras coisas. Quem lembra disso? Quem já jogou? Memória. Isso aqui é muito importante. Você pode fazer com referências bíblicas, você pode fazer com os ícones do plano da salvação. E isso aqui pode servir para uma gincana. Na verdade, nós fizemos esse material pensando em uma gincana. A cada 3 lições, 4 lições que você fez, faça um momento de avaliação com toda a equipe, com todos os alunos. Envolva a sua equipe nisso. Prepare premiações. Não deixe a turma ficar morna. Vá aquecendo a turma, porque o conteúdo é muito grande. Quem já brincou? Todos nós. Então, por que não usamos? Nós temos aqui, ó, o quadrado que a gente pode colocar, pode ser de uma equipe, e o redondinho da outra equipe. Quem é que tem o direito de colocar? Quem respondeu certo. A equipe que respondeu certo é a equipe que vai colocando e vai montando. Isso para mim, para você, pode não parecer nada. Mas, gente, no meio de uma aula que está toda morna, aquele dia que as crianças estão esmorecidas, você está cansado, isso pode dar um ânimo para a turma toda. Ó, você escolhe surpresa, lugar, pessoa, quem, guarda no coração, o que e por quê. O que é isso? Dentro do que nós já estudamos, nós passamos por Elias, que falou sobre Deus, nós falamos sobre Moisés, falamos também sobre os discípulos, né, que falaram, tu és o Cristo, Pedro. Então, essa atividade aqui é uma atividade de revisão geral. Porque nós temos que, de vez em quando, dar aquela maciada, quebrar, né, aquele clima só de estar lá lendo, marcando, interpretando. E aí a equipe escolhe. A equipe A escolhe o quê? Vocês? A equipe A, essa equipe animada. Lugar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Mas eu vou perguntar para você. Onde Moisés estava quando ele conversou com Deus e perguntou para Deus? Quando os israelitas me perguntaram quem me enviou, o que eu direi a eles? Onde Moisés estava? Se vocês responderem errado, o ponto vai para a equipe B. Monte Horebe. Monte Horebe. Só que era para ele, né? O representante da equipe. Tira a foto dela, tia. Deixa o ponto aqui. A equipe dele já está querendo que tire o ponto. Estão entendendo? Então nós podemos criar esses momentos, porque esses momentos, além de gerar memória afetiva, eles aguçam. O cérebro vai procurar essa informação. E se ela não está lá, vai ser dada, ele já vai se preocupar em marcar, em ter essa informação no próximo momento. E quem já jogou a trilha? Pronto, você pode chamar 2 representantes para a trilha. E aqui tem todas as regras direitinho, até a chegada. E você não vai usar esses jogos todos em um dia. E um dia você usa uma coisa, passou 2, 3 dias, você usa uma outra coisa. Você vai usando. Pergunta ou desafio? Aqui tem um desafio guardado e uma pergunta. E você vai perguntar para eles: você quer responder a pergunta ou fazer o desafio?
Se a equipe não souber a resposta, ela vai fazer o quê? O desafio. Que tipo de desafio? Quem encontra primeiro o livro de Naum? Se chamar aqui para encontrar Naum, Sofonias. Eu estou aqui, né, brincando com vocês. Eu sei que vocês sabem. O que nós vamos fazer? Ou chamar alguém que possa cantar o hino da primeira lição. Chamar um colega que saiba o versículo dessa lição de cor. Estão entendendo? Então a gente vai encontrar esses meios de sempre ter alguma coisa. Lembra dos grandes fatos? Você pode escolher aqui um tema, por exemplo, Jesus voltará. Quais são os grandes fatos que envolvem a volta de Jesus? Porque nós vamos estudar, Jesus voltará. Jesus voltará e Ele estará nas nuvens. É um grande fato ou não? Sim. Jesus vai voltar e as trombetas, ou a trombeta vai soar. Na primeira vinda de Jesus, quem será arrebatada? A igreja militante fiel, que vai ter uma igreja ficando. Não seja desse time. Em nome de Jesus. Estão entendendo? Então você sempre vai, observe uma coisa. As perguntas que a gente tem aqui, facinho, quem, onde, o que, quando, são minoria. A maioria é para refletir, para ir buscar, correr atrás do que ele aprendeu de conteúdo aplicável para a sua vida. Ok? Certo ou errado? Isso aqui é fácil, não é? Escolhe o número, eu faço a pergunta e você responde com certo ou errado. Depois do milênio, o Armagedon, eles vão estudar isso. A guerra do Armagedon será travada antes ou depois do milênio? A guerra do Armagedon será travada antes ou depois do milênio? Depois. Não? Muito bem! Antes! Por quê? Porque depois é Gog e Magog, gente. Na primeira, os exércitos irão para o vale do Meguido, no Armagedon. Certo? Na segunda, cercarão Jerusalém, Gog e Magog. Irmã, eles vão aprender sim, queridos, porque nós estamos preparando uma geração para o arrebatamento. Eita glória! Então eles precisam saber o que vai acontecer. Então, nós sempre iremos trabalhar perguntas para refletir. Certo? Aqui. Olha! Esse copo de peixe é bom para mesmo. Esse eu gostei. Gostou? Aqui tem uma bolinha que não veio, que ela é toda enrolada de velcro. E o aluno vai jogar aqui. Por quê? Ele vai dizer ou o versículo, ou recitar o versículo, ou dar a referência, explicar o princípio de quê? Do plano da salvação. Certo? Onde a bolinha colar, é de lá que você vai explicar. Então é muito importante, inclusive para a gente. Missionária, a senhora já está... Socorro, né? A senhora falou que era pouca coisa. Meu Deus. Mas tudo faz. São tranquilos. Isso daqui é uma opção. Missionária, eu nunca trabalhei com método interrogativo. Anotar, ler, interpretar. Eu acho muito difícil. Tem uma segunda opção para trabalhar com método interrogativo, que é
trabalhando com essas perguntas aqui e aplicando as doutrinas no final de cada aula. O que eu quero dizer para vocês? Olha, quando eu estou aqui ministrando um treinamento para vocês, eu estou, antes de tudo, dando possibilidades. Por que possibilidades? O público de vocês é que, em última instância, vai determinar que tipo de metodologia vocês vão utilizar. Se o grupo não responde ao método interrogativo de cara, você não vai deixar de dar aula porque eles não participam. Os alunos de hoje estão acomodados, não querem participar. A maioria está feliz em responder o questionário e ir embora. Eu não vou enganar vocês, é porque eu sou crente, de que o método interrogativo é fácil. Não é. Eu estou aqui suando para que vocês participem. Ficam animados na hora do hino e depois do hino. Porque ninguém quer se expor pelo medo de errar. Então você tem que conquistar a sua turma, dar segurança para que eles entendam que não serão ridicularizados, mas até chegar a esse ponto, você vai ter que mesclar método dispositivo com interrogativo, sempre procurando trazê-los para participar, porque quanto mais participarem, maior será a sua aprendizagem. Todo mundo entendeu essa parte, meninos? Vocês são ótimos. Tem mais. Tem mais, que eu vim de São Luís, meus irmãos, botando essas bolsas em cima da esteira, tira da esteira. Estou aqui, a base de Professora, senhor, com base nisso, eu acredito que é um peso muito desnecessário para a senhora Deixa levar, que e eu a gente resolvo. pode ficar... eu achei ótima a sua. Achei maravilhosa. A Cris, então, deve estar saltitando, o coração dela está pulando de O livro alegria. da irmã Ela levantou agora. Não, não é de Deus, não. Não é de Deus. Não é porque, Eu até gente, defendi ele. quinta-feira eu estarei ministrando com seguro e ticucu. Eu estou quase saindo daqui para lá, já é no final do Maranhão. É verdade. Não dá tempo não fazer, mas eu volto para fazer uma oficina para ensinar vocês a fazerem. Eu acho melhor. Eu quero só Um uma minuto. flecha aí, ó. Para ela não voltar com muitas coisas na mala, tem muita coisa ainda ali para vender. Coloca a mão no teu pix, mano, e a pessoa é missionária. E para com o teu olho gordo. Isso daqui é o instrumento dela. Ninguém colocou o olho nisso aqui. Muito obrigada pela atenção. Ela é muito crente, gente. Nos conhecemos ontem, já estou amando. Maravilhosa. Ela é corte. Porque ela é colorida, eu sou pastel. Então dá certinho. É uma bênção. Querido, sim, meu pastor. Senhor? Na plataforma lá, na internet, e a gente tinha acesso aos materiais também. Sim. No caso, na plataforma, no caso, desses dois. Terá esses materiais? Já tem. Já tem o módulo 2 na plataforma. Todos os visuais, todas as músicas, todos os moldes. Todos os moldes já estão lá na plataforma. Tá bom? Estarão gratuitos ou serão pagos? Pastor, antes era gratuito. Eu não sei se agora está 15 reais. 15 reais. É só para ajudar a manter a plataforma. Eu não sei se está 15. Mas é 15 reais mesmo. É? Só para a senhora informar o Oh, o Senhor é maravilhoso. Está vendo como Deus usa as pessoas? Porque eu não sei vender. Lá na plataforma tem este curso, tem as músicas, tem os moldes e tem até tutorial ensinando a fazer os materiais. Tá? E o preço, gente, é de manter a plataforma. Isso daqui é um modelo que vocês, meninas, podem adotar.
Por quê? Porque ele serve para que a gente dê as aulas. O momento de introdução, ele é um momento crucial para a compreensão do conteúdo. Não menospreze a introdução, aquela historinha que a gente conta ali no começo, para muitos alunos é o estalo. Lembre-se que você tem aluno visual, auditivo e sinestésico. O aluno visual só vai olhar enquanto tem uma coisa para ver. O aluno auditivo quer ver desde que você mostre falando. E o aluno sinestésico não se conforma em ver nem em ouvir, ele tem que pegar. E é por isso que a gente vai colorir, a gente vai marcar, a gente vai colocar o post-it, a gente vai criar um desenho, a gente vai criar uma rima, a gente vai fazer um cordel. Estão entendendo? Porque o aluno sinestésico precisa tocar, precisa fazer, precisa praticar. Ok? Então isso aqui vai nos ajudar a ministrar a nossa aula. Meninos também precisam. Agora vocês podem só imprimir isso aqui. Ou comprar das meninas. Tá bom. Ou as meninas comprar das meninas que vão fazer. São sugestões simples. Com um quadro desse, você dá aula no EBD, você dá aula no discipulado, você dá aula no clube da Bíblia. Por quê? Porque você vai só mudando as coisas de lugar, que já até passou aqui tantas vezes. Isso, olha que legal. Olha, meninos, como é fácil. Tira aí, meu amigo. Olha aí. Gente, esse aqui, esse recurso, eu gosto muito dele. E ele é simplesmente soteriologia. Sério? Ó. Que lendo. Antes, Ah! depois. Não é legal? Deixa eu colocar aqui no bolso. Certo? Você pode só fazer assim. Tem muitos bolsos, porque tem um para cada lição, desculpa. Esse daqui a gente tira, porque é como posso ser filho de Deus. A gente dá todos os passos e depois a gente vai colocar aqui. Agora tem uma atividade que a gente faz, que a gente coloca as fotos das crianças que já receberam Jesus. Então tem muitas ideias. Meninos, obrigada. Vocês poderão sentar-se. Tá bom? Obrigada. Ainda tem mais, mas não dá mais tempo. Dá mais tempo. Vocês querem? Oh, curiosidade. Né? Eu quero. Bora. Olha. Não podemos. Essa lição é a lição número 4. É a lição número 4. Que é isso aqui? Adão e Adão. Lembram? Adão, primeiro Adão, segundo Adão. Nós vamos trabalhar sobre a doutrina da redenção. Eita, é forte, igreja. Entendeu? Aleluia. Todos esses conteúdos, queridos, têm uma forma leve de introduzir. Tá bom? Nós vamos falar a geração, os descendentes de Adão, como são? Tristes. Por quê? Porque Adão passou para eles o DNA do pecado. Mas quem recebeu a Jesus como Salvador, fez o quê? Se converteu. O que é conversão para quem dirige? Mudança radical de sentido ou rumo. Estava indo para a esquerda, agora estou indo para a direita. Conversão é mudança de rumo. Aqui está o novo Adão.
E como são os descendentes do novo Adão? Felizes. Por quê? Porque ele não tem pecado, ele não pecou. E em tudo foi vencedor. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Nova vida. Então, nós iremos trabalhar com isso, com leveza. Mas eu tinha que deixar a leveza para o final, para vocês relaxarem. Vocês falam assim. Vamos ver. Ela é muito má. Não, vocês viram que é simples? Mas tem que primeiro ter o choque. Porque vocês precisam estudar e estudar muito. Depois o recurso, depois as aulas vêm depois. Então vamos lá? Vamos terminar aqui, que a minha chefa já está ali me pedindo para terminar. Amor, já Passa. o visual. Não, vai. Essa aqui é o hino da lição 2 da 1. Do pó eu fui criado, parecido com Deus, por suas mãos moldado, vida ele me deu. Espírito, alma e corpo, perfeito me formou, mas veio o pecado e tudo arruinou. Mas Deus que me ama tanto assim, o pecado já não será meu fim. Traçou o plano de salvação, o sangue de Cristo me traz perdão. Eu quero ser parecido contigo, ó Deus, fazer o certo aos olhos teus, amar a verdade, viver em santidade, falar e te ouvir e ter sua amizade. Olha que legal! Aí nós temos a doutrina do homem, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Ok? Vamos para frente? Tudo isso que nós já vimos, fazer análise da história, o que nós podemos utilizar. Então, o diálogo, ler cada ponto, debater, dar oportunidade para as crianças falarem, motivá-los a falar. Pode ir em frente, amado. E chegamos agora no final, no desafio pessoal. Toda aula tem um desafio. Lembra que eu falei do plano da salvação, que a gente faz o apelo na quarta doutrina, no quarto ponto, que é o perdão gratuito? Toda aula, quando chegar no final da aula, você tem que voltar ao plano. Hoje nós aprendemos sobre a pessoa de Deus. Deus é amor. Lembram-se? Hoje nós aprendemos sobre a pessoa de Deus. Deus o Pai. E aprendemos que Deus é amor. Vamos recuperar a memória da primeira lição? Deus é amor. Deus é Espírito. Deus é bom. Deus é um Deus pessoal. Deus é santo. Deus é glorioso. E o que nós faremos diante do Deus único e verdadeiro que se mostrou para nós na Bíblia? O que é que Deus quer de cada um de nós? Qual é o desafio que nós temos ao aprendermos isso sobre Deus? E eu quero dizer para vocês qual é o nosso desafio. Sabe qual é o nosso desafio? Reconhecê-lo, adorando o seu nome. E agora eu quero que você escreva aí no seu caderno uma frase de adoração a Deus que contenha pelo menos um dos atributos que nós estudamos hoje. É de verdade. É para escrever. Você também que está em casa, escreva. Nós já aprendemos nesta noite que adorar
é reconhecer a divindade, reconhecer quem Deus é, que Ele é o Deus, único e verdadeiro. Nunca se refira a Deus que Ele é um Deus. Deus não é um Deus, porque não tem outro. Deus é o único Deus. Nem fale de Deus, esse Deus que nós temos. Se tem esse, tem aquele. Mas não tem. Então eu sempre falo, o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. Sempre ressalte para os seus alunos e na sua pregação que não há outro, nem na possibilidade, nem hipótese. Quem gostaria de compartilhar a sua frase de adoração a Deus? Fala, minha querida. Pode apontar o irmão. Vale apontar. Vale, não está na regra do não pode. Já, vou falar. O Senhor é fiel, ajudador e sempre está comigo. O Senhor é fiel e ajudador e sempre está comigo. Mas como eu vou dizer isso para Deus, eu vou dizer, tu, Senhor, és fiel, ajudador e sempre estás comigo. Porque é uma frase de adoração, reconhecendo os atributos que nós estudamos hoje. Quem mais gostaria de compartilhar sua frase de adoração? Vamos lá, Levi. Aponta aí, Lé, amiga. É Levi agora. Leve. Vai, Levi. Senhor, eu sou grato por ser a minha libertação. Pronto, eu sou grato porque o Senhor é a minha libertação. Ou o Senhor me libertou. É a frase dele. Quem está adorando é ele. Deixa o Levi adorar. Vamos lá, quem mais? Lembre-se que precisa ter um atributo de hoje, estudado hoje. Amor, Espírito. Deus é um Deus pessoal, Deus é glorioso, Deus é santo. Foi o que nós estudamos na primeira lição, lembram-se? Na primeira lição, libertação? Do pecado. Tá bom, Jesus te libertou do pecado. Glória a Deus, é crente, é fiel. Ok? Eu te louvo pela tua santidade. Eu já descobri uma coisa, queridos. Como nós não fomos treinados a adorar, reconhecendo os atributos, tudo que a gente sabe dizer é glória a Deus, aleluia. Mas acaba hoje. Aqui. Nós vamos adorar reconhecendo, Senhor, tu és justo, Senhor, tu és fiel. Gente, quando nós começamos a declarar os atributos de Deus, não tem como a gente não sentir a presença dele. Experimentem orar só reconhecendo os atributos de Deus. O poder, a glória, a beleza, a santidade, a onisciência, a onipotência, a bondade, o amor, a misericórdia, a justiça. São atributos do nosso Deus. E quanto mais a gente fala dos atributos dele, gente, mais nós nos sentimos honrados, porque ele olhou para nós, não somos nada, nós só somos criatura, mas ele colocou o seu espírito, o seu fôlego em nós, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos novamente ter paz com ele. Então nós precisamos, nós professores, recite esses atributos, reconheça, adore, porque isso nos coloca no verdadeiro lugar que temos, desse tamanhozinho, mas diante de um Deus tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, que olha para nós, se importa com a nossa necessidade e nos ouve. Amém? Vamos fazer um esforço para que a gente tenha essa concepção. Então, nós vamos, nesse momento que nós fizermos isso, tem uma atividade no caderno, no livro da criança. Você ajuda, se necessário, reforça os conteúdos. E antes de terminar a aula, de mandar ir para casa, sempre mande uma tarefa. Gere um compromisso com a próxima aula.
Ok? Quero fazer aqui um pequeno lembrete. Me ajuda aqui, Michel. Michel, tu és grande, forte. Michael. Desculpa aí, gente, eu sou maranhense. Michael. Pode ser Michael. Me ajuda aqui, quem é grande, Levi, vem aqui. certeza que a mãe dele colocou o nome de Michael. Pois agora levanta esse braço, Michael. Eu quero terminar lembrando a vocês que nós somos discipuladores. Nós pregamos Bíblia, pregamos de forma cristocêntrica, pregamos de modo adequado a cada faixa etária, pregamos com sensibilidade diante das necessidades e expectativas dos nossos alunos. Eu amo corresponder às expectativas dos meus alunos. E fico mais feliz quando eu consigo surpreendê-los de alguma maneira. Meus alunos merecem o melhor, porque eles não pediram que eu fosse a professora deles. Então, se eu tomei essa atitude, se eu disse sim, a minha obrigação é ser a melhor. Não é favor, é obrigação. E aí, a gente está terminando esse treinamento e eu não posso sair daqui sem relembrá-los do que nós falamos hoje de manhã. Sabe qual é a ideia que eu tenho? A imagem que me vem à mente quando eu estou evangelizando a criança? Jesus e a mulher samaritana. Ela estava só lá no lugarzinho dela pegando água. Mas Jesus a amava tanto que desviou o seu caminho para que aquele encontro pudesse acontecer. Deus chamou você, mudou a sua rota, lhe colocou aqui nos Campos Brancos para que você pudesse representá-lo diante de uma geração que não o conhece. Vá com ânimo, vá com alegria. Ele estava com fome, humanamente falando, mas ele ficou tão feliz em compartilhar o reino de Deus, que quando os discípulos chegaram com comida, ele disse: uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do Pai que me enviou. Coloque o seu ministério no lugar que ele deve estar. Coloque como prioridade. Mas a prioridade não é só você. A prioridade é quem vai te ouvir também. Então, algumas coisas que você não pode fazer no discipulado e na evangelização infanto-juvenil. Leia comigo. Aliás, leiam sozinhos. 1, 2, 3. Não se apresse, não use gírias ou palavras difíceis, não crie versículos, não se irrite, não discuta, não fale de religiões, não force uma conversão. Não force. Isso significa não ameace. Hoje a missionária Kelly falou uma coisa muito necessária para a nossa geração de missionários. Nós não estamos atrás de números, nós estamos em busca de almas. Claro que queremos alcançar milhares, mas se você tiver que parar, querida, na hora do almoço, para explicar para uma pessoa quem é Jesus, uma só, mas ela comeu todo o meu tempo de hoje, mas ela saiu dali com Cristo. Aleluia! Não se preocupe, porque os frutos virão. Coisas que nós precisamos fazer: ore antes, durante
crianças, antes da aula, dê bom dia, dê boa noite, dê a paz do Senhor, dê boa tarde. Pegue na mão das crianças, de cada uma, com um sorriso. Você está lá representando Cristo e Ele é amável. Glória a Deus. Você não é obrigado a evangelizar crianças, mas já que você aceitou o convite, faça representando Cristo. Fale. Faça uma apresentação. Responda. Perguntas com convicção. Faça o apelo com firmeza. Agradeça e despeça-se com um sorriso. Sempre. Se puder ir na porta, se despedir dos seus alunos, vá. Se puder conhecer os seus alunos, a família dos seus alunos, faça. E não faça só porque você está cumprindo uma meta. Faça porque você os ama. Você sente a necessidade deles. Você se compadece deles como Cristo um dia se compadeceu daquela multidão que não tinha pastor. Por último, meninos, prometo não abusar mais de vocês. Prepare-se para o confronto. Essa é a última palavra para ficar aquele batidinho no nosso coração. Guerra é guerra. Não é piquenique. Nós estamos em guerra. Você vai encontrar, divide com ele, amado. Você vai encontrar resistência. Estão entendendo? Você vai encontrar resistência. Não desista. Missionária, eu li, eu me preparei, eu fiz tudo que a senhora disse, e ainda mais, que eu fiquei com medo depois daquele dia. Meu Deus. Eu espero que você saia daqui com um pouquinho assim. Mas eu fiz tudo, e lá na classe houve uma pergunta que eu não sabia responder. Não fosse chamada para isso, não. Não, eu passei vergonha. Querido, isso é comum, mais do que você imagina. Você acha que não tem um monte de coisa aqui que eu não sei? Eu estava estudando ontem à noite, a luz acabou e eu fiquei na luz da bateria do computador. Eu já ministrei esse curso 1 zilhão de vezes. Mas cada turma é uma. E o Senhor fala, usando os mesmos slides, sempre é diferente. Então estude, mesmo que você já tenha ministrado essa nota. Agora prepare-se para o confronto. Vamos dizer assim, ó. Começa pelo vermelho. Não vejo necessidade de ser crente, tia. Creio em Deus e eu faço bem. Ou, tia, eu não vou ser crente porque na lei que eu nasci, na lei eu vou morrer. A minha mãe me proibiu de ser crente. Eu não preciso ser crente para ser uma pessoa boa. Deus é amor e não vai mandar ninguém para o inferno. Porque que Deus de amor é esse que condena os seus filhos para o inferno? Hoje muita gente está dizendo isso. E um dia desse o meu filho não estava falando isso. Eu disse, meu amor, você está certo. Deus não vai mandar os seus filhos para o inferno de jeito nenhum. Mas acho que não é. Só vão os filhos da ira. A Bíblia diz: quem recebeu a Cristo foi feito filho de Deus. Mas quem não creu já está condenado. Por quê? Porque não é filho. Só é filho quem recebe a Jesus. Então, quando disseram, Deus não vai mandar seus filhos, é verdade. Só que para ser filho de Deus, precisa receber Jesus como seu Salvador. Essa é a regra. E a regra é clara. Eu fiz aqui 14
pontos, 14 desculpas. E para cada uma delas tem um versículo. A gente chama isso, no trabalho de evangelização, de técnicas de refutação. Cada doutrina que você ensinar, a doutrina de Deus, não pense que vai passar em brancas nuvens. Alguém vai dizer, eu não creio. Alguém vai dizer, eu aprendi diferente. E é por isso que você, para cada doutrina bíblica, você vai pesquisar as heresias relacionadas a esta doutrina. Dever de casa. Eu tenho um slide ali, mas não dá tempo. O que você vai fazer? Doutrina de Deus o Pai. Doutrina da Trindade. Para cada doutrina, durante a história da igreja, levantaram-se pessoas, estudantes mesmo da Bíblia, que fizeram uma interpretação deturpada. A essa interpretação deturpada nós chamamos de heresia. Cabe ao professor do discipulado saber refutar as heresias. Ano passado, só para dizer para vocês como é grave, ó. Depois eu vou. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Para cada uma desculpa, tem um versículo contestando essa desculpa. Chama-se técnicas de refutação. Isso não serve só para o ministério infantil, não. Por que vocês acham que tem muita gente que não faz evangelização pessoal? Com medo das perguntas. Se você aprende os versículos de refutação, você está melhor preparado para comunicar o Evangelho e explicar, como diz a Bíblia, a razão da sua esperança. Amém? Estejam sempre prontos para responder a todos a razão da vossa esperança. Entenderam, queridos? Sim. Meninos, vamos. Obrigada. Vamos terminar agora. É hora de terminar. Tem um hino 3 aí. Tem um hino 3. Eu deixei aqui. Depois vocês podem copiar ou fotografar. Eu prefiro copiar, porque a gente já aprende um pouco. Eu quero. Eu vou. Lição 3. Obrigada. Olha. Eu sempre esqueço alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Junto com aquele material ali, eu trouxe, nem coloquei ali, só 4 modelos de folhetos evangelísticos. Um dos desafios para a criança, a SEDAC é também uma editora. Então, todo o material que vocês viram aqui, a gente produz do zero. Todas as músicas, eu falei para vocês de manhã, eu sou uma compositora que não canta. Porque se eu cantar, o povo vai ouvir, né? Então, se eu componho, as crianças cantam. Nós temos um desse aqui também. Ô coleguinha. Não julga ele. Não. Sim. Eu componho e aí hoje eu pedi para essa gente, manda os hinos aí, por favor. Olha, como parte do desafio de vocês, lá no final, quando vocês estiverem trabalhando as lições sobre evangelização, como me tornar um crente em Cristo, como comunicar a salvação, eu aconselho vocês a ajudarem as crianças
no trabalho de evangelização. Última dica da noite. Existe o ministério com criança e o ministério da criança. Ministério com criança é o seu em relação a ela. Ministério da criança é o dela em relação a Deus, a igreja e ao mundo. Ajude a criança a proclamar a salvação, dando a ela materiais que ela possa ler, entender e utilizá-los para pregar a outros. Nós temos, acho que 11 ou 12 modelos de folhetos, mas a maioria está esgotada. Aqui tem alguns, só 4 modelos. E sempre que uma criança aceitar receber Jesus na sua sala, presenteie essa criança com alguma coisa que marque aquele momento. A gente sempre costuma dar boas-vindas à família de Deus. É um cartão de boas-vindas que atrás tem o dia que ela recebeu a Jesus, tem o nome da sua discipuladora ou discipulador e uma anotação com dias de culto ou dias de aula. Tudo que você puder fazer para marcar o dia da conversão de uma criança é importante para você. Certo. E eu termino agora, neste momento com vocês, essa nossa aula. E desejando a vocês, em nome de Jesus, um bom magistério. E o bom magistério é: Jesus é o meu mestre, o Espírito Santo é o meu mestre, Deus é o meu mestre, Glória a Deus. a Bíblia é o meu livro didático, meu pastor é o diretor da escola. Não se esqueça de honrar seu pastor, de honrar sua liderança. Há uma bênção na obediência. Meus alunos são filhos de Deus, merecem respeito, merecem o melhor conteúdo, merecem o melhor recurso, merecem o melhor tempo, merecem a minha dedicação, porque eu não estou ensinando simplesmente a pessoas, eu estou ensinando aos filhos do Rei. E os filhos do Rei precisam ser tratados como príncipes e princesas. Amem seus alunos. Amem seus alunos. Abracem, cumprimentem, se importem, orem. Talvez eles não lembrem daqui a alguns anos do conteúdo, mas lembrem de quem era você e de como você representou bem o reino de Deus. Quando você quiser desistir, lembre-se que tem recompensa. Tem um hino em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em todo lugar e para onde você for. Seja forte e corajoso, não fique desanimado. Josué 1:9 para você, guarde no seu coração. A sua força vem do Senhor, a sua alegria vem do Senhor. E olha o que o Senhor disse para você. Ele diz: eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um, seguindo as suas ordens. Levante sua mão. Senhor Deus, aqui estamos nós. Aqui estão as nossas mãos. Pai, sabemos que o Senhor está aqui e contempla cada mão erguida nesta noite. Tu sabes
Tu conheces as nossas limitações, os nossos medos, os nossos temores. Tu conheces o nosso coração. A tua palavra diz que Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Nós não queremos nos esconder de Ti, mas se quiséssemos não poderíamos, porque os Teus olhos estão sobre toda a terra a contemplar os maus e os bons. Nós queremos estar na Tua presença. E nós queremos que a Tua presença seja palpável na nossa vida. Nós queremos declarar nesta noite que não cremos em outro Deus, porque não há outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Senhor e nós somos os Teus servos. Tu és o nosso Salvador e nós somos o Teu povo. O Senhor nos comprou e nós pertencemos a Ti. Para onde iremos nós, se somente Tu tens palavra de vida eterna? Importa que o Teu nome cresça, Senhor, que o Teu reino se estabeleça em toda a terra, que todos os povos venham ao Teu trono e se ajoelhem diante de Ti, reconhecendo que Tu és Deus e não Senhor, nós queremos fazer parte desta proclamação. Nós queremos levar a boa notícia da salvação. Nós queremos que o Senhor use as nossas vidas para levantar uma geração de adoradores para Ti neste tempo, Senhor. Olha para nós, para o nosso coração. Aleluia, Deus. Olha para a nossa mente agora. Ah, Senhor, sonda-nos, porque o Senhor nos conhece. E se há em nós algum caminho mau, endireita as nossas veredas, para que nós possamos trilhar os passos do Teu Filho. Não nos permita desviar-nos para a direita ou para a esquerda, mas que nós possamos seguir os passos do Teu Filho alegremente, carregando a nossa cruz em direção ao céu, onde a recompensa nos espera. Nós cremos, Senhor. E nessa noite nos apresentamos para ganhar essa geração para Ti. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Dirige-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Nos dê o Teu direcionamento. Nós queremos o Teu método. Nós queremos o Teu modelo. Nós queremos o Teu tempo. Nós queremos as Tuas estratégias. Nós queremos os Teus recursos. Não temos nada. Nós colocamos tudo, nosso nada, diante de tudo, diante de Ti, porque o Senhor é tudo. Olha para nós, Senhor. Olha para as crianças ribeirinhas, para quem iremos comunicar a Tua salvação. Olha para as crianças quilombolas, para as quais iremos falar de Ti. Olha para as crianças indígenas, para as quais iremos proclamar o Teu nome. Olha para as crianças das zonas rurais. Olha para as crianças das cidades. Olha para as crianças com necessidades específicas. Olha para as crianças, Senhor bendito, abusadas. Olha para as crianças que não creem. Olha para as crianças desesperançadas. E leva-nos a Deus
vida, para que haja vida, para que haja vida. Oh Senhor, nós queremos que essa geração se levante com a tua vida, a vida comprada por Jesus. Fica conosco, olha para os nossos familiares. Olha, Senhor, para cada um de nós, em cada dimensão da nossa vida. Que a Tua paz encha o nosso coração. Porque Tu és o nosso sustento. Tu és o nosso provedor. Tu és o nosso Pai, o nosso guia, o nosso sustentador. Ah, Senhor, Tu és o nosso mentor, porque foi o Senhor que nos chamou, nos escolheu e nos trouxe. Encha-nos da Tua paz e faz-nos lembrar cada dia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu Filho, por fé nós te pedimos, e por fé, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.